Olá pessoal, nosso Engenharia da TV, novamente, 15º programa, e hoje um programa inédito, especialíssimo, porque nós hoje estamos já com duas gerações de profissionais aqui representadas na mesa. Nós temos os históricos, Tony Wolff, e temos a Ana Rita, que já é filha de uma das nossas profissionais históricas, e que eu vou pedir a que se apresentem. Por favor, sejam bem-vindos. Ana. Obrigada pelo convite. É muito bom poder participar e falar um pouquinho da nossa história. Bom, meu nome é Ana Rita, eu sou arquiteta de formação, mas sou filha de engenheiros civis. Meu pai e minha mãe são engenheiros, e eu costumo dizer que eu cresci num canteiro de obras. A minha mãe, quando não tinha com quem deixar a gente, levava a gente para o canteiro, e daí a gente brincava no monte de areia, eu e minha irmã, contava as peças de hidráulica, e até chegamos a ser levantada pela concha da retroescavadeira, que foi uma coisa que me marcou. Hoje, né, Tony, não deixa o pessoal do Seconce lá escutar isso, que seria impensável. Mas, e daí, naturalmente, me encaminhei para a profissão, e hoje estou à frente dos negócios lá da construtora Viplan, que são da família, e tenho a honra de ser a segunda geração a estar empreendendo. Seja bem-vinda. Vamos fazer um programa bastante ilustrativo para o nosso ambiente que nos acompanha, e através da TV BE, que é um canal aberto, a gente tem audiência além do nosso ambiente profissional, o que nos motiva realmente a ter o programa aí. Seja bem-vindo. Obrigada. E o nosso histórico, Gerássico, Antônio Carlos Wolff. Boa tarde. Eu sou conhecido como Tony, né? Eu pouco uso o meu nome, Antônio Carlos, e eu vi essa menina nascer e crescer, né? Eu vou fazer esse ano 50 anos de atividade, de formado, então eu já vi acontecer muita coisa, principalmente aqui em Joinville. Eu cheguei em Joinville, eu sou natural de Jaraguá do Sul, né? E eu vim para Joinville meio que por acaso. Eu acabei de me formar, voltei para a minha terra natal, e lá, estando lá, nos primeiros 3, 4 meses, eu não tinha assim nenhum projeto firme, específico para ficar em Jaraguá. Daí apareceu um cidadão querendo vir construir em Joinville. E conversamos, e eu fui contratado, e na semana seguinte, isso em abril de 1976, eu já estava trabalhando em Joinville, pela empresa chamada BL Empreendimentos. Os mais antigos devem lembrar. Lá trabalhei durante 6 anos, e a partir de 1982, eu me estabeleci com a minha empresa, e isso já vão fazer 43 anos. Tony, nós inclusive gostaríamos de divulgar que o Tony, ele tem no site do YouTube do CAJ, nós temos lá uma janela que chama Minha História. E o Tony também contou essa história profissional dele em detalhes, inclusive é um dos campeões de audiência. São quase 300 visualizações que tem a sua história lá no nosso canal do YouTube, que eu convido todos a assistir. Hoje ele vem aqui falar para nós, com a Ana Rita, sobre um outro tema que para nós é muito importante, que é a participação deles, além da própria atividade profissional, nos próprios negócios, na atividade por serviço voluntário que eles exercem em entidades e associações. E para nós também, eu dentro do CAJ, como todos os nossos membros do Centro de Engenheiros e Arquitetos de Joinville, exercemos atividades por serviço voluntário. Então, hoje nós vamos conversar sobre as entidades e sobre essa característica de trabalhar voluntariamente para a comunidade. Não é para os profissionais, é para a comunidade que a gente se dedica voluntariamente, né? Mas vamos falar um pouquinho mais só
as atividades profissionais. A Ana Rita já falou que ela é arquiteta e que está na empresa da família. Exato. Fala um pouquinho mais da empresa. Eu acho que é importante você aproveitar o espaço e divulgar a sua própria empresa, a história dessa empresa. O Tony também tem 2 empresas, inclusive até 3, né, Tony? O Tony tem um pouco mais de empresa. E depois a gente entra exatamente nas atividades das associações Secons e Sinduscon. Legal, sim. Sim, eu estou atuando na construtora Viplan desde 2010, né? Hoje estou na diretoria executiva da empresa. A gente passou por uma sucessão na gestão da empresa e acho que naturalmente com a formação de arquitetura eu acabo me dedicando um pouco mais à prospecção de terrenos, ao desenvolvimento dos novos projetos, dar uma identidade de marketing, enfim, para esses produtos da empresa e colocá-los à venda. Assim, hoje é a parte que eu mais me dedico. Claro que ainda acompanho muito da parte de obras, enfim, a gente... eu ainda gosto de ir no canteiro de obras, gosto de ir nesse final de obra para colocar lá as cerejas do bolo, né, Tony? O olho do dono, Sim. né? E então, assim, tem sido um pouco da atuação lá na Viplan. Mas desde o início da minha vida profissional, que eu digo que foi em 2010, acabei assumindo a empresa do meu pai depois que ele faleceu, e isso aconteceu em fevereiro de 2010, foi quando eu comecei a atuar mais fortemente na Viplan, né? Entrei no negócio a valer, até por uma necessidade, né? Havia necessidade de uma sucessão. Eu vinha me preparando, eu tinha desejo de trabalhar na empresa, mas foi um pouco antecipados os planos em função disso. Mas logo no início eu já comecei me envolvendo no Sinduscon. Meu pai havia sido presidente do Sindicato da Construção, tinha uma atuação próxima ao sindicato, gostava e via muito valor, né, em a gente atuar no Sinduscon por conta dessa reunião dos pares, do aprendizado, das trocas, né? Isso foi muito importante para mim, que assumi a empresa muito jovem, né? Poder ter um pouco de troca e ter um ambiente onde havia uma certa segurança pela experiência, né, Tony? Porque eu digo que eu tive quando assumi a Viplan, uma certa coragem inconsequente, assim, né? A coragem que eu não sabia bem o que me esperava e me sentia muito corajosa, e daí foi. O arrojo. Sem arrojo, engenheiro não se realiza, profissional não se realiza. Mas você não nos falou ainda o nome dos seus pais. Ah, sim, a minha mãe, Andira, né, que eu tenho muito orgulho, ela acho que foi a gente vinha conversando antes, né, Tony, foi acho que uma das primeiras engenheiras civis, assim, de obra mesmo aqui de Joinville. Empresária, mas que gostava do canteiro, de empreender, de desenvolver projetos. Então, formar pessoas, inclusive. Formar pessoas, e hoje a gente tem pessoas na empresa que foram formadas por ela, que estão em cargos altos dentro da empresa. Nosso diretor de engenharia, o Roger, trabalhou com ela desde os 16 anos, até antes de mim. E ela também sempre deu esse suporte para que eu seguisse na profissão e seguisse empreendendo, né? Hoje ela já está bem mais tranquila, né? Como é natural que tenha que ser, né? Mas ela hoje ocupa um papel muito importante na empresa, que é de conselho, né? Então, assim, a gente ainda quando precisa, quando o bicho pega, ainda pede socorro, né? E daí ela vem dar o conselho dela, dar uma palavra de apoio, uma tranquilidade, porque o nosso time lá é bem jovem, então, às vezes, a experiência faz toda a diferença. Com certeza. E o meu pai, José Antônio Vieira, né, o Tonico, também uma figura conhecida, foi presidente do Sinduscon, foi presidente da CEBIC, então sempre esteve bastante da CEDIC, aliás, né? Da minha geração, né? E mais da geração do Tony. Da nossa geração. Geração. Jogamos muito bola junto no torneio do CAJ, ele sempre time formado. Grande jogador de futebol, né? Olha, nós participamos do mesmo time, se não me engano, na Construmetal, lembra? Eu acho que ele jogava na Construmetal. Eu acho que sim. Junto com o Clóvis Dobner. Eles tinham um time, eu também teve um ano que eu participei desse time, depois montamos outros times, mas nós tínhamos uma relação muito próxima, porque nós também somos contemporâneos de escola primária. Sim. Eu estudei na escola, no Conselheiro Mafra, e os dois, eu acho que a sua mãe e o seu pai também estudaram no Conselheiro Mafra. O meu pai tenho certeza, a minha mãe não sei.
mas o meu pai sim. Eu acho que a sua mãe também. Então, eu estudei no Conselheiro Mafra e lembro da guriada, né? De muita gente hoje que a gente circula por aí, ela é da época do Conselheiro Mafra. Legal, Não, muito bacana. Eu vejo que a gente formou bons engenheiros empresários nessa cidade, né, Antônio? Tem bastante gente, muitos empreendedores. Muitos empreendedores, exatamente, engenheiros empresários. Né? E os engenheiros, eles têm uma capacidade de empreender mais eclética, porque tem mais bagagem, tem mais criatividade, tem mais versatilidade. Mas todas as profissões e todas as atividades geram bons empreendedores, né? Tanto que os grandes empresários não é normalmente o engenheiro das grandes empresas. É um grande líder ou um grande comerciante. E particularmente muitos formados em contabilidade. Grandes empresários nós tivemos em Joinville formados em contabilidade, como o Raul Schmidt, como o João Hansen Jr., Berg, o Fitz Freita, formação de contabilidade. Que era justamente a liderança deles que se destacava. Sim. Que, no fundo, o contador ele tem os números... Ele tem a visão do todo. A visão toda, né? Ele tem o lado esquerdo e o lado direito da empresa, né? O que tem a receber e a sobra. E o que tem a pagar, né? Então ele sabe onde pisar. E acho que na época também contabilidade era uma pré-administração, assim, né? Depois surgiram os cursos de administração, alguns mais... Mas continua sendo a base de tudo. Sim. Continua sendo a base de tudo. Sim. Porque é dali que você realmente vê a empresa e quem estuda contabilidade, ele também pega uma base que ele vai longe. Sim. O Tony, inclusive... Deixa eu pegar então um gancho, com a sua permissão. Eu quando cheguei em Joinville, eu era engenheiro civil e tinha feito foi chamado de pós de engenharia de segurança no trabalho, que era uma especialização. Uma especialização recente no Brasil. Novas leis, tal, do Ministério do Trabalho. Mas mas isso de imediato não colou. Não, como tudo no Brasil, né? Tem lei que pega e lei que não pega. E essa, inicialmente, lá pelos idos de 1970, não pegou. As empresas conseguiram postergar, né, a necessidade do engenheiro de segurança. Daí, eu, morando em Joinville, solteiro, eu estava formado aqui em Joinville, começando a trabalhar aos 23 anos. Então, você falou que começou muito nova, eu também. Eu comecei com 22. Então a gente... praticamente. E daí eu fui conhecer na época era a FURG, hoje Univille, e acabei fazendo inscrição para fazer a faculdade de administração. E eu aprendi muito sobre contabilidade, isso que a gente estava comentando, e assim, até hoje eu gosto de ver balanços das empresas. Eu olho de um lado, olho do outro e a gente consegue uma leitura de como está a empresa. É um negócio assim que eu aprendi isso e uso até hoje. E é lógico, na minha empresa eu gosto de ver os números, né, como andam. Então, a gente tem o balanço contábil feito pelo contador e nós temos o balanço do português que a gente põe uma coluna e outra e vê o resultado real. O gerencial e o contábil. O contábil para gerar as guias de tributos. A rigor, o grande valor da contabilidade. Para reforçar que a contabilidade é um negócio fundamental. E vai ser de muita importância agora, né, Tony, com a reforma tributária. Vai ser uma coisa que vai ter que se olhar mais a fundo e entender melhor, né? Vai exigir mais controles agora. Outro dia eu estava lendo a biografia de alguém, do Gerdau, como é? Jorge Gerdau. Ele lançou um livro, uma biografia dele, né? E a formação dele
é contador. Depois ele fez o curso de Direito, mas o que assim deu para ele o start na empresa, que ele foi trabalhar na empresa da família, foi como contador. Desde 1995, a Helpro se dedica a impulsionar a produtividade e a inovação da indústria brasileira. Com mais de 1.200 projetos entregues, somos especialistas em desenvolver máquinas e soluções sob medida para a sua empresa. Máquinas especiais, automação de processos, prensas industriais e ferramentas de estampo. Tudo projetado com foco em eficiência, segurança e qualidade. Na Helpro, trabalhamos lado a lado com você para entender suas necessidades e elevar a eficiência operacional ao máximo. Helpro, soluções industriais, transformando desafios em inovação. Cliniar Climatização. Com 25 anos de atuação em locação de sistemas de climatização em edificações e tendas para shows, casamentos, feiras, formaturas e festas em geral, a Cliniar é a solução ideal para os seus eventos. Utilizamos condicionadores de ar de todos os modelos e ventiladores, e também atuamos com aquecedores. Estamos em Joinville, no bairro Bom Retiro. Cliniar Climatização. Há mais de 40 anos, a Prêmio Seguros é sinônimo de excelência e confiança. Seja para sua família, sua empresa ou sua carreira, nossa equipe é especializada e tem soluções personalizadas para cada necessidade. Proteção e tranquilidade. É assim que a Prêmio Seguros faz a diferença na vida de milhares de pessoas em todo o Brasil. Para engenheiros, oferecemos soluções exclusivas de responsabilidade civil e riscos de engenharia. Confie em quem entende de proteção. Prêmio Seguros, corretores profissionais. Artefatos, produtos e serviços. Há mais de 30 anos fabricando peças de alta qualidade em plásticos de engenharia. Especialista em lacres de proteção, componentes para persianas e macrofibras de PVC para concreto. Nossa experiência garante soluções inovadoras e sustentáveis. Reciclamos PVC e desenvolvemos produtos que elevem o desempenho do concreto, trazendo economia e eficiência. Venha conversar com Artefatos e aproveite essa inovação já na sua curva inicial de aplicação. Então veja, realmente somos uma terra de empreendedores. Muitos dos nossos pares na área técnica e tecnológica realmente empreendem. E nós temos esse respeito pelas outras atividades, que ele é fundamental. Temos essa harmonia, né, sem a qual a gente realmente não evolui. Agora o Tony gostaria que falasse um pouquinho mais das empresas que você atua. Aí a gente passa para falar mais particularmente do Sinduscon. Bem, eu em 1982, eu formei junto com um sócio a empresa chamada CCI Construções, que existe até hoje, atuando basicamente aqui em Joinville. Em 1992, eu formei uma empresa junto com meu irmão em Jaraguá do Sul, chamada Volfepar. Ela também, a gente atuou em Jaraguá e hoje a gente atua em Pissarras. E depois, em 2002, nasceu a outra empresa, que hoje é a principal, chamada Vecom Empreendimentos e Construções, que atua basicamente aqui em Joinville. E nesse período todo, que vão completar 43 anos, eu já participei de mais de 70 empreendimentos, mais de 2.000 unidades, e agora eu já nem conto mais, mas já passou de 70 empreendimentos. E participei, eu vou comentar depois, como a gente, quando começa, a gente é muito pequeno, né? Uhum.
E todos os colegas da época, na faixa de 1980, inclusive o pai da Ana Rita, o tio, que é o Zé Carlos Vieira, todo mundo tinha a sua empresa, né? E as empresas eram muito, muito pequenas e a gente tinha que se agrupar no entorno de uma entidade que era o nosso Sinduscom. Tá, então vamos entrar nessa etapa. Você é um dos fundadores do Sinduscom de Joinville. Não. O Sinduscom já fez 70 anos. É isso, né? 75 anos. O Sinduscom antecede ao CAJ. Isso para mim é uma novidade. É. Como é que é a história da fundação do Sinduscom? Quem criou o Sinduscom? É uma turma aí dos antigos. Ari Schmidt, um Kentop, deve ser o avô do falecido nosso amigo Betinho Kentop. Quem mais? Tinha o Keller. O Helmut Keller, eu acho que era também, tinha um outro, tinha um Gregor, a turma dos antigos, eu lembro assim desses. Devia ser uma meia dúzia, tá? E eles começaram, porque eu comecei a participar do Sinduscom através da outra empresa que eu trabalhava, isso nos idos de 1978, por aí. O presidente era o Zé Carlos Vieira. Então eu comecei dali para frente. Mas o Sinduscom passou a ter uma atuação de maior visibilidade e abrangência da comunidade a partir dessa época, né? Porque até então era um pouco mais contido, um pouco mais... porque aliás, o Sinduscom ele começou a ter uma relevância na época do Milagre Brasileiro, que isso foi nos idos... nos idos 70, né? Então, quando eu cheguei... Então, eu me formei, eu conto que eu peguei o finalzinho do Milagre Brasileiro, que o Milagre Brasileiro ele morreu em 1980. Foi no final dos governos militares. Até então, eu diria que na década de 70 foi o boom, não só em Joinville, no Brasil inteiro. Todo mundo saía empregado. Todo mundo saía empregado e todo mundo empreendendo. Então foi o início da verticalização aqui em Joinville, né? Bem o início, que nasceram os primeiros espigões de Joinville. Então, e também das indústrias. Isso foi na década de 70. Tupi, Tigre e companhia. Sim, e também acho que surgiu muito vinculado a o case da indústria, que já vinha se reunindo, né, em entidades, já havia uma entidade que negociava as convenções coletivas do trabalho, então acho que veio um pouco, o início foi mais nessa linha, né? Então, e eu digo sempre que Joinville sempre esteve na vanguarda de todas as entidades associativas, patronais, sempre. O associativismo. O associativismo aqui assim é muito latente em Joinville. Isso em todos, você pega esse início, então você vê o Sinduscom deve ter sido o Sinduscom mais antigo de Santa Catarina. Sim, é. Né? E ele deve ter participado da fundação da Federação das Indústrias, né? É bem possível. É interessante até a gente... a gente pode ir atrás desse dado. Nós temos um livro que nós editamos quando fizemos 60 anos, que é a História do CAJ, um livro até bem elaborado, meio relatório histórico, e agora, aos 70 anos, nós estamos editando um outro, mais em digital, virtual, que é a história assim, cronológica mesmo, para ficar registrado isso. Seria interessante o Sinduscom ter isso e a gente até fundir, porque muitos dos personagens que fizeram o CAJ vão estar nessa história. A maioria participava do CAJ, né? E do Sinduscom. E então, outro detalhe assim, então todos os pequenos empreendedores na minha época, né? A gente tinha que
tinha que se associar a alguma entidade, porque éramos muito pequenos. Que ali nós tínhamos uma distinção, né, Tony? O CAJ era o profissional de liberal, forma individual, liberal, onde nós tínhamos lá atividades, palestras, cursos, torneio de futebol, nós tínhamos o baile de fim de ano, era sempre o CAJ que fazia. Uma data festiva da cidade. Era uma referência, era muito bacana. E o Sinduscom já funcionava mais para unir a instituição empresarial dentro do ramo da construção. Sim. Que ali era uma situação. Ele pegou em Joinville o ciclo do empreendedor, que na construção civil você tem o proprietário, você tem o construtor, mas você tem também o incorporador. E foi nessa fase que as incorporações começaram a surgir em Joinville. Sim, né? exatamente. Sim. Isso, e assim, daí, nos anos, então, de 70 a 80, boom. Quando eu cheguei aqui, no meu, como empregado, né, engenheiro, a empresa pegou o boom. Só que daí, no final de 70, começou a atividade, assim, o milagre caindo na real, né? E a minha empresa, nós fundamos em 1982, pegamos, assim, o finalzinho. Tanto é que em 1984, a nossa empresa, praticamente a atividade assim ficou reduzida a uma obra por vez. Tá? Foi a grande inflação, né? Sim, tinha inflação muito alta, todo mundo procurando outras atividades. Na época estava, eu não sei se foi exatamente quando começou, mas a universidade, o UDESC, nasceu mais ou menos nessa época. Então, a grande maioria dos colegas empresários da construção davam aula na UDESC como complemento de renda. Um outro detalhe que eu estou me lembrando, Joinville andando sempre na frente, isso isso já é mais em 1990, no final da década de 80. A CIG, na época, eu acho que foi o Raul Schmidt, presidente da CIG, ele fez o convênio com a Câmara de Artes e Ofícios de Munique para ampliar o associativismo em todas as áreas de atividades de Joinville. Então, daí surgiram os núcleos que tem até hoje, né? Núcleo de padeiro, núcleo de corretor, núcleo de imobiliários, núcleo de engenharia. E o nosso nós formamos o núcleo, mas o nosso núcleo já estava formado, que era o Sinduscom. Sim. Né? Então, inclusive, nós fomos numa missão para a Alemanha, foram 2 colegas, passaram 6 meses lá, trazendo novidades para nós, foi um negócio muito bacana. E até registre-se que tradicionalmente a CIG era presidida por industriais. E com esse trabalho do Sinduscom, ela passou também a ser presidida pela indústria da construção, que foi o Mário Aguiar que presidiu a CIG. E hoje está na Fiesc, inclusive. E o Corsini. E o Marco Corsini. Marco Antônio Corsini. Então, realmente, o Sinduscom cumpriu bem esse papel de integrar o empresário e o empreendedor, independente de ser engenheiro ou não. Sim, sim. Certo? Porque ali realmente é um movimento de empreendedor que muitos são, e a maioria, da formação técnica, mas ali vale o empreendedor. E na década de 90, daí surgiu, né? Então, Joinville participou ativamente. Eu, inclusive, participava, naquela época do Sinduscom, da formação da Câmara Estadual da Indústria da Construção. Era um órgão assim, abrigado na Fiesc. Então, os Sinduscoms do estado inteiro, nós éramos, na época, uns 13, nós fizemos parte
da fundação desta Câmara da Indústria da Construção. Tá? A CEDIC, né? A CEDIC, que daí teve uma época que ela andou meio em baixa, tal, e depois voltou com tudo, mais abrigada à Fiesc. E hoje, com a ascensão do Mário Aguiar, que é da área, ele inclusive foi presidente da CEDIC, nós organizamos um Encontro Nacional da Construção em Joinville. Que também foi um marco. Foi um marco, porque Joinville sempre esteve na vanguarda, o que eu falei antes. Nós, foi das poucas cidades do interior, fora a capital, que organizamos o Encontro Nacional da Construção. Tá? Na época era presidido pelo Mário Aguiar e a gente fazia parte... E o Centro Eventos estava ainda bem no comecinho? Foi no início do Centro Eventos. E daí o Centro Eventos... o pessoal conversou com o Luiz Henrique, eu não participei dessa conversa, mas o Luiz Henrique disse, não, pode trazer o evento para Joinville que eu garanto. Vai tá pronto. Chegou na hora, o Centro Eventos estava pelado. Nós tivemos que construir toda... O Teatro Juarez Machado, nós enjambramos lá, fizemos um Teatro Juarez Machado, para ser uma sala de conferência. Foi lá que eu conheci o nosso presidente do CAJ, o Alfredo Herbes Neto, que a gente precisava montar um sistema de refrigeração. E conversei um pouco, e eu era o encarregado da infraestrutura do evento. Quem organizou foi Mário, Jorge Sá e eu, os três que puxamos o evento. Daí conversei com o Alfredo, e o Alfredo estava começando também, e eu dei meu voto de confiança para ele, e ele fez um belíssimo trabalho, garantiu toda a refrigeração para o evento, funcionou maravilhosamente bem. Ele era para estar conosco aqui hoje, mas surgiu um outro compromisso imprevisto, mas me parece que foi a primeira grande obra que manteve ele no negócio. E ele teve que... E a gente dizia, pelo amor de Deus, Alfredo. Não, ele é guerreiro. E ele ficou junto, sei lá, ele parou a empresa dele para cuidar do negócio. É importante só dizer para o pessoal o que é o evento, né? O ENIC é o Encontro Nacional da Indústria da Construção Civil, acontece uma vez por ano, ainda é um evento muito grande que reúne... É o maior do Brasil. É o maior evento do setor no Brasil, é um congresso, na verdade, né? Que reúne as principais informações do que está acontecendo no mercado imobiliário, na construção civil, enfim. É bastante ligado também à parte política, né, Tony? Vem senadores, às vezes chega a vir presidente da República. Sim, é bem prestigiado. É super prestigiado, porque reúne todo o empresariado da construção civil. Ana, conta para nós um pouquinho a abrangência do Sinduscon hoje. Quer dizer, a importância nós já concluímos pelas conversas que tivemos, pelas histórias que foram contadas. Qual é que é a abrangência hoje? Quer dizer, todo o ramo da construção está associado ao Sinduscon, todas as empresas? Como é que vocês estão estruturados? Como é que vocês dividem as tarefas? Conta um pouquinho para nós dessa. Então, hoje o Sinduscon Joinville conta com 85 associados, empresas associadas. Né? A gente, de forma geral, todo mundo que está ligado de alguma forma ao mercado da construção civil, né? Pode ser abarcado pelo Sinduscon. Então, desde empresas que trabalham com fomento para a construção civil, até empresas, alguns fornecedores grandes, a gente tem as concreteiras hoje participando com a gente, porque são fornecedores estratégicos da construção civil, até escritórios de projeto, alguns fornecedores, mas, de maneira geral, são incorporadoras e construtoras que são associados ao Sinduscon. Mas o sindicato representa toda a categoria, né, e nas negociações coletivas de trabalho, enfim, com o Sindicato dos Trabalhadores daí. Então, a gente tem aí uma representatividade bastante grande e uma atuação muito participativa. Grande parte dos nossos associados é muito participativo no sindicato. Eu vi recentemente o Carlos, que foi o presidente anterior, ele está divulgando um trabalho de formação de mão de obra. Sim. Eu gostaria que vocês são incentivador disso, né? Vamos falar um pouquinho desse projeto. É um trabalho da Ana, pode falar melhor. Eu até trouxe aqui a minha colinha com os números do Profissão
Construir. Esse é um projeto que foi desenvolvido na gestão passada, né? A gente identificou que uma das grandes dificuldades do setor para a gente continuar crescendo é a falta de mão de obra, né? A gente sabe que esse é um dos maiores desafios. E também a forma como a gente ainda é visto como uma indústria suja, perigosa, enfim, ainda tem uma visão um pouco que precisa ser quebrada, esse paradigma, né, entre os profissionais, os jovens, né, para que a gente tenha jovens ingressando na construção civil. E então a gente criou esse programa que se chama Profissão Construir. É um projeto que é para durar para sempre, não é uma coisa pontual, de a gente fazer formação de profissionais para as diversas áreas da construção civil. Então e é uma formação que pode ser continuada. Então o profissional a pessoa pode ir lá estudar um módulo, assim como ele pode ir estudando diversos módulos e fazendo uma linha de conhecimento, uma trajetória de aprendizado. Bem específica, né? Bem específica. Então a gente começa desde um curso de ajudante de pedreiro, que é o popular servente, né? Até ele poder fazer o pedreiro 1, onde ele já vai aprender a fazer reboco, assentar alvenaria, até um pedreiro de acabamentos, onde ele vai aprender a colocar cerâmica, depois pintura 1 e 2, né? Eletricista, ajudante de eletricista e eletricista. Como é que esse projeto maravilhoso, diga-se de passagem, ele se remunera? Então, esse projeto ele é apoiado por alguns patrocinadores. A gente tem diversas empresas da cidade que contribuem mensalmente com o projeto para que ele tenha caixa, principalmente para sua divulgação e para a continuidade do projeto. As aulas são dadas pelo Senai, então quem faz o curso normalmente sai com um diploma do Senai, então a gente utiliza da estrutura do Senai, dos professores e do conhecimento técnico deles, que é muito bom, né? E a gente consegue oferecer isso gratuitamente, graças aos patrocinadores, e ainda quem vai fazer o curso ainda ganha lanche, ganha vale transporte, então assim, não tem motivo para não estudar. Os que estiverem nos assistindo, como é que se habilitam ao curso? Vamos dar essa orientaçãozinha para eles. O Profissão Construir tem site, então é profissãoconstruir.org.br, e pode também procurar nas redes sociais Profissão Construir, que vai facilmente encontrar o programa e mais informações para se inscrever e ver as vagas que tem abertas. Por exemplo, agora dia 11 de fevereiro a gente vai começar o curso de ajudante de construção civil. Vamos começar no dia 5, no dia 11/3, auxiliar de eletricista e pedreiro de alvenaria também no dia 11/3. Parabéns. Então, e assim, um pouquinho dos números, né? E isso até que tem nos motivado, né, Tony? A gente está bem participativo no projeto, é muito gostoso e divulgar, porque é uma iniciativa que tem um cunho social importante, né? A gente formou 330 profissionais já em um ano de programa, em 27 turmas diferentes. Então, esse curso já aconteceu 27 vezes, as aulas são bem práticas também, e nessas 27 turmas nós formamos 330 pessoas que ganharam uma profissão. Tem um detalhe, eu não sei exatamente, mas que no início eu participei de algumas formulações, que houveram muitas tentativas em anos passados, né? O Senai sempre foi o grande parceiro nisso. Aliás, é o grande parceiro nas indústrias em geral, e também era o nosso. Ele sempre se dispôs a ajudar a construção civil. Mas a gente nunca conseguia uma fórmula. E no fim, de tanto pensar, muitas cabeças pensando, né? Então criou-se esse modelo de fazer um curso bem específico, porque sempre se imaginava fazer um curso Sim. Longo, né? Longo, várias matérias. Não, é específico. Se não me engano, habilitação, e é no horário de trabalho, né? Não, normalmente acontece à noite. À noite, né? Mas eu me lembro que uma época a gente pregava que teria que ser no horário de trabalho, porque ele já tem uma carga muito pesada
e chega final do dia, ele quer ir para casa para descansar, ficar com a sua família. Mas é que Então, ele é curto, Tony, são somente 2 semanas de aula. Então É. é uma semana de que aula ótimo, teórica, que receita. uma mas semana de aula enfim, prática. acertaram, foi assim, um acerto muito, muito grande. É pouco menos, entre 2 e 3 semanas de aula, costuma acontecer E também à noite ele- perto. Então a gente e- tem curso na Zona Sul, na Zona exatamente, Norte. isso é outro próximo- detalhe. Próximo de onde ele mora. Próximo de onde Próximo mora. da residência, isso é fundamental. Fundamental. Ganha lanche na hora que começa Não, o curso, vale transporte para ir, e tem sido bem gratificante. Inclusive, a gente conseguiu, tem histórias maravilhosas, né, entre essas 330 pessoas, Sim. mas uma que a gente gosta de contar era de uma moça que morava na rua, tinha 2 filhos pequenos que moravam com ela na rua, e ela não tinha profissão, ela fez o ajudante da construção civil, ela saiu empregada do curso, e depois agora ela já se inscreveu e fez do ajudante de eletricista, porque ela queria ainda melhorar a remuneração, e com isso ela conseguiu alugar um apartamento, ganhou uma profissão, e a gente, Que né, acho que coisa linda. só essa história já justificaria É. todo o nosso esforço, né? Então tem sido muito legal. E como o Tony falou, a gente conseguiu uma receita muito boa, porque a gente tem o patrocinador que envia recurso, né? Permite com que a gente divulgue, que a gente mantenha as aulas. A gente tem o Senai fazendo os cursos, mas a gente também tem os apoiadores de turma. Então, a gente tem, às vezes, a gente consegue um apoio, por exemplo, de uma indústria de tintas, para, naquela turma, ela ser a apoiadora daquela turma. Ela vai ceder o professor, ela vai ceder o material, e vai fazer com que aquela turma aprenda sobre pintura Sim. utilizando aqueles materiais. Ou da mesma forma de eletricista, a mesma forma encanador. Então, a gente consegue juntar a ponta da indústria também. E a indústria Que também também estava... eles têm interesse também, então junta, né? Exato, eles também estavam sedentos por algo Mas, nessa linha. né, Ana, o fundamental, eu acho que é o apoio do Senai. Ah, sem dúvida. O apoio do Senai, que o Senai tem toda a estrutura. Não, e ele é o professor. Né? Sim, Ele é o Senai professor. Ele Esse tem é a o estrutura, eles têm a didática e o diploma, porque ainda pesa, né? Um diploma Sim, do sim. Senai é um diploma do Senai, né? Não, eu acho fundamental. Olha, ótima experiência. E o Sinduscom lidera esse movimento, coordena, Sim. você tem lá as equipes e vocês têm essa... Exatamente. Hoje a gente até tem... Ele nasceu dentro do Sinduscom como um projeto do sindicato. A gente hoje tem uma diretoria específica para cuidar do Profissão Construir, né? E agora a gente está nos trâmites para transformar o Profissão Construir num instituto, para que a gente seja um pouco independente e consiga... Tem mais recursos, tem mais Exato, acesso a recursos, receber né? alguns recursos de legislações, enfim, Sim. que ele consegue, via isenção tributária, receber alguns recursos. Assim, isso acaba, né? Estamos falando de o trabalho voluntário, associativismo, né? E eu acho isso contagiante, né? Sim. Eu vejo a Ana está mais, assim, entrou para valer há poucos anos, né? Mas é um negócio contagiante, né? A gente poder Sim. ajudar tanta gente e ver os resultados, tá? E isso, Sidney, é uma coisa de Joinville, tá? Você pode ir em outras cidades aí, não encontra esse engajamento que nós temos em Joinville. Nós Só temos doando tempo, né? um programa aqui gravado, Além da Profissão, onde as pessoas vêm para contar o que faz além da profissão, que é o que a gente gravou com o Ernesto Einselmann, justamente o que ele faz além da profissão, que é muita coisa. E o tataravô dele veio para Joinville, sozinho, solteiro, estabeleceu a família toda aqui, e foi quem criou as bases técnicas que funcionam até hoje o Corpo de Bombeiros, de forma voluntária. Sim. Eu acho que o Sinduscom, só queria completar do Sinduscom o seguinte, então, o associativismo, durante muitos anos o Sinduscom tinha no máximo 15, 20 associados. Hoje, 80 e tantos. Então, na posse da Ana Rita, eu fiquei assim, empolgado, impressionado, emocionado de ver tanta gente. E assim, gente, não eram convidados de fora, eram os participantes do Sinduscom,
no jantar de posse. Sim. E um jantar maravilhoso. Eu não fiquei para o jantar. O CAJ foi convidado, estivemos presentes através do Alfredo. Eu só passei lá para cumprimentar as pessoas, mas não fiquei cumprimentar, mas achei maravilhoso e foi um convite realmente para quem era do ramo e estava presente. Muito bom. Parabéns, foi uma bela festa. Desde 1995, a Helpro se dedica a impulsionar a produtividade e a inovação da indústria brasileira. Com mais de 1.200 projetos entregues, somos especialistas em desenvolver máquinas e soluções sob medida para a sua empresa. Máquinas especiais, automação de processos, prensas industriais e ferramentas de estampo. Tudo projetado com foco em eficiência, segurança e qualidade. Na Helpro, trabalhamos lado a lado com você para entender suas necessidades e elevar a eficiência operacional ao máximo. Helpro, soluções industriais, transformando desafios em inovação. Cliniar Climatização. Com 25 anos de atuação em locação de sistemas de climatização em edificações e tendas para shows, casamentos, feiras, formaturas e festas em geral, a Cliniar é a solução ideal para os seus eventos. Utilizamos condicionadores de ar de todos os modelos e ventiladores e também atuamos com aquecedores. Estamos em Joinville, no bairro Bom Retiro. Cliniar Climatização. Há mais de 40 anos, a Prêmio Seguros é sinônimo de excelência e confiança. Seja para sua família, sua empresa ou sua carreira, nossa equipe é especializada e tem soluções personalizadas para cada necessidade. Proteção e tranquilidade. É assim que a Prêmio Seguros faz a diferença na vida de milhares de pessoas em todo o Brasil. Para engenheiros, oferecemos soluções exclusivas de responsabilidade civil e riscos de engenharia. Confie em quem entende de proteção. Prêmio Seguros, corretores profissionais. Tony, eu gostaria agora de falar de um outro projeto que eu sou cliente e é maravilhoso, que é o Seconce. Bem, o Seconce, na realidade, é a menina dos olhos do Sinduscom. Sim. Numa dessas, a gente frequentava os encontros nacionais da construção e, junto com o encontro da construção, tinha o encontro dos Seconces. E teve um encontro, acho que foi de Curitiba, que a gente acabou conhecendo o Seconce do Paraná. Veja bem, Seconce do Paraná, em Curitiba, do estado inteiro, numa capital. E daí, conversando aí, uns 3 ou 4, a gente conversando, vamos fazer o Seconce em Joinville? Vamos. Iniciamos há uns 30 anos o Seconce de Joinville. E eu participei desde o início. O Mário Aguiar foi o primeiro presidente, eu fui o segundo e estamos tocando até hoje. E hoje aliás, desde a fundação, quase todas as diretorias eu participei. Talvez uma ou duas gestões que eu estive fora. E hoje eu voltei, já estou a segunda gestão, e é um negócio assim impressionante, porque lá você pega assim num ponto na saúde do trabalhador. Sim, resume rapidamente o que é o serviço que o Seconce presta ao trabalhador. Bem, da área. O Seconce começou como exames admissionais e demissionais. E periódicos. Pronto, o Seconce era para isso. O Seconce de São Paulo tem um hospital, é uma potência, tem não sei quantos mil empregados, tem convênios com hospitais, tudo. O nosso foi o primeiro no Brasil fora de capital. Até hoje é o único de Santa Catarina.
Tem o de Blumenau, que funciona um pouco, mas Florianópolis e Balneário não funciona como nós. Nós temos 160 e poucos associados. Tá? Associado pessoa jurídica. Pessoa jurídica. Isso em pessoas físicas atendidas? Dá, sei lá, mais de 3 mil, mais de 4 mil. Agora o número... Acredito. E nós temos hoje nos últimos anos se intensificou a necessidade da segurança nas obras, né? Então nós criamos um programa com apoio total do SESI. É um negócio assim, um convênio fantástico que nós temos com o SESI. Nós fazemos o trabalho, o SESI nos remunera, é um negócio assim fantástico. Isso aí dá uma conversa para 2 programas desses. Nós temos hoje o Jorge Sá, que foi presidente do Seconce, mas o Seconce começou a tomar muito tempo dele, e daí nós convertemos ele em executivo do Seconce. Ele saiu da diretoria e hoje ele é o executivo. E ele é um apaixonado pelo Seconce. Assim, o trabalho que ele está fazendo é um negócio fantástico. E eu sou presidente e isso contagia a gente também, né? Mas nesse trabalho de segurança nós temos um programa Obra Mais Segura, no qual a gente certifica as obras que estão seguindo todos os requisitos dentro das regras do Ministério do Trabalho. Então, a obra que estiver seguindo todos os requisitos, ela recebe um selo de obra mais segura. Então, bacana. É um negócio muito interessante. Bom, nós temos 3 minutos, um pouco mais para conversar. A gente foi conversando, atingimos totalmente o nosso objetivo, que é justamente, por demonstração das experiências colocadas, a importância do serviço voluntário para a sociedade. Você veja que realmente tanto o Sinduscom quanto o CAJ são entidades corporativas. Agora, depende como você trata esse assunto, depende como você conduz esse assunto, ele é um soma-soma, não é um corporativismo depreciativo, como muitos são, de olhar só para si, só para os seus interesses. Realmente, a nossa bandeira é o fortalecimento de todos. Você tem a experiência na saúde, na assistência à saúde, aos funcionários, aos trabalhadores. Ele é extensivo também a dependentes, ou, Tony, ou algum tipo de serviço? Tem. Eu não sei te dizer agora exatamente, porque uma época teve, depois retiramos, mas tem alguma coisa. Aí Mas, de qualquer forma, o canal está aberto. Tem, mas tem as esposas, tá? Nós temos um trabalho de assistência odontológica excelente, de altíssimo nível. E você vê, nós falamos da saúde, nós falamos da educação e nós falamos da integração dos interesses empresariais que objetivam a melhoria de todos. Mas agora eu estou lembrando de um detalhe do Sinduscom. O Sinduscom não foi... Nós mudamos lá bem atrás, há 40 anos atrás, mas de não poder ter reeleição. Quando eu entrei no Sinduscom, eram 3 anos o mandato sujeito à reeleição. Daí nós mudamos para 2 anos sem reeleição. Então isso faz com que um número muito grande de pessoas já passaram pela presidência da entidade. Isso faz com que quem já sentou naquela cadeira, ele valoriza a função e ele sempre vai prestigiar e ajudar a diretoria. É verdade.
Nós queremos, então, agradecer, mas muito mesmo, a presença de vocês. Estamos à disposição para que mais programas desse a gente faça. Se você quiser, Ana, trazer o pessoal envolvido nesse trabalho especificamente para a gente conversar sobre ele, é só a gente conversar. Tony, toda essa experiência, esses exemplos que a gente conhece, essa possibilidade de eventualmente crescer a ponto de ter até um hospital de atendimento, quer dizer, não vamos deixar essa ideia fora do ar, não? Não, se vê o alcance do Seconce, né? Uhum. Então, o pequeno empreiteiro, então muitas das nossas empresas, a gente não tem mais o funcionário direto, né, de obra, é tudo terceirizado, mas a gente direciona eles para se associarem ao Seconce. E eles têm a proteção, eles têm E o eles têm a guarda-chuva. proteção, são protegidos, com certeza. Porque tudo que a gente não quer é um acidente nas nossas obras, né? A gente não quer acidente de ninguém. De ninguém, perfeitamente. Então, vamos para as nossas considerações finais. O Tony, você... Ana, você faz as suas considerações e vamos deixar o nosso decano Decano. encerrar as considerações dele. Muito obrigado. Obrigada. Tenha as suas últimas palavras, por favor. Primeiro, agradecer por estar aqui. Sempre que eu participo de uma conversa dessa, eu aprendo muito, né, com você sobre um pouco da nossa história. Né? A gente, como o Tony reforçou, tem um legado aqui na cidade de empreendedorismo e associativismo, né, muito importante, e especialmente o associativismo de classe, né, em que a gente se reúne com os nossos pares. E eu quero fazer uma palavra final, assim, como mulher também, que conseguiu o reconhecimento, né? E acho que mostra quão maduras nossas instituições e nossas entidades estão. E agora a gente ter mulheres ocupando esses cargos de diretoria, de presidência de sindicato, mostra que a gente está aí pensando bastante já o futuro e entendendo esses novos tempos na construção civil e em todos os mercados. Isso tem sido bem importante e tem sido uma demonstração de que o associativismo, a construção civil é para todos, né? É possível para todos e todas, né? Leva um abraço para sua irmã, para sua mãe Andira, que disse para ela que nós somos realmente contemporâneos. Volta e meia a gente se encontra por aí, pergunta se um está dançando ainda, outro não está. A gente tinha um grupo de dança, mas a gente gosta muito dela e respeita muito o trabalho dela. Bacana. Tony. Olha, eu agora nas rodas, quando eu começo a falar, eu falo muito de história, né? Nossa. A gente tem, porque a gente passou por isso, por aquilo, daí vai conversando, a gente lembra de um fato, de outro, e isso, por si, me enche muito de orgulho de ter participado de tudo isso. E, aliás, eu, de certa forma, continuo participando, menos, mas continuo participando. Mas está sempre lá. E eu estou indo lá, eu sou mais, assim, um sócio festivo, né, Ana? Mas uma opinião muito pesada. Mas a gente enxerga, enxergando, Você a gente tem um campo de visão um pouquinho maior, então a gente diz, isso aí não, aquilo sim, né? E foi muito bacana de ver a primeira mulher presidente do Sinduscom. Parabéns, Ana. Obrigada. Sucessos, conte conosco. E está se saindo muito bem. Muito obrigada. Parabéns. Obrigada. E com relação ao tema do nosso encontro fundamental, que é a dedicação voluntária de serviço para a comunidade, nós temos aqui já um lugar comum que diz que a sociedade só é livre onde existe muito voluntariado. E nós, Joinville, somos um exemplo disso. Agradeço a presença de todos e vamos repetir esse programa na primeira oportunidade. Muito obrigado. Obrigado. Já é.